Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Preparei esse material com o intuito de mostrar o quanto é importante manter uma coerência visual nas suas publicações e como isso pode ser feito de forma fácil e prática, apenas aplicando alguns conceitos do design. Eu espero que você goste de todas as dicas. Vamos começar falando sobre a importância da identidade visual. Se você já tem uma bem definida para a sua marca, faça o uso dela, aplique as suas cores, formas, fontes no seu material. Vai ser o uso constante da sua identidade visual que vai ajudar a fortalecer ainda mais a sua marca, que vai tornar ela mais consistente e assim vai ganhando mais relevância e criando um sentimento de associação com o seu público. Para facilitar a explicação, eu trouxe o caso de uma cliente para a gente poder analisar. Essa é a Júlia. Ela é confeiteira e faz bolos incríveis. O nome da marca dela é Dona Juju Bolaria, uma homenagem à sua avó. A Júlia começou a empreender em 2020 e ela entende a importância da presença online e quer fortalecer ainda mais a sua marca. Então ela me procurou e fizemos o projeto de identidade visual. Ela amou tudinho, desde a paleta de cores ao símbolo, tipografia, ficou encantada com a sua nova identidade visual. Um tempinho depois, ela me procurou e me contou que estava enfrentando algumas dificuldades de aplicar a identidade visual nos posts e publicações e perguntou se eu poderia ajudar. Ela me mostrou como estava o seu feed atualmente e a gente consegue perceber aqui que nos últimos posts ela até tentou incorporar algumas cores da sua paleta. Ela usou também ali imagens do seu logotipo, mas ela também misturou outras cores que não estavam na sua paleta de cores. Vamos ver o que a gente pode fazer para tentar ajudar a Júlia e também a melhorar os nossos próprios posts? Eu fiz uma simulação e mostrei para a Júlia como ficaria um feed com a identidade visual sendo utilizada. Você consegue perceber que, de um lado, tem mais coerência visual usando as cores da paleta de cores, usando até mesmo as fotos, que elas conversam mais entre si. Nós vamos fazendo pequenos ajustes e eles, como um todo, todos os posts se complementam, fazendo assim a identidade da marca ressaltar ainda mais. Vamos trabalhar o design gráfico na criação de conteúdo visual e textual para comunicar mensagens através dos seus posts. Nós vamos aplicar a sua identidade visual, desde a paleta de cores, tipografia, ao estilo das suas fotos, a todos os elementos que representam a sua marca. O design não é só estética, é estratégia também. Não pense que apenas grandes empresas devem se preocupar com a estética dos seus posts e suas publicidades. Todas as marcas, produtos e serviços devem se preocupar com o design, porque o design comunica algo, transmite uma mensagem, ele provoca sensações e sentimentos. Tá, mas agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vamos ver essas dicas. O nosso primeiro assunto vai ser sobre hierarquia visual. Lembrando que você não precisa decorar nenhum desses nomes, mas é importante saber como que eles podem te ajudar. A hierarquia visual é a apresentação dos elementos em ordem de importância. Aqui ao lado separei um exemplo. Parece até mágica, mas é exatamente a forma como o nosso cérebro recebe essa informação. Primeiro, você vai ler esse título, que está mais destacado, com as letras mais grossas e mais evidentes. Depois, você vai ler a frase que está embaixo, que está um pouco menos destacada que o título. E, por último, vai ler a frase que está lá em cima, que está com letras pequenininhas e bem fininhas. Um bom exemplo de hierarquia são os títulos. Geralmente, eles são mais destacados para chamar a atenção do leitor para o texto. Nesse exemplo, eu trouxe um contraste maior para o título para deixar ele mais destacado, porque a ordem de leitura que eu quero neste momento é que a pessoa comece, se interesse pelo título e depois leia a nossa frase. Agora, vamos falar um pouco sobre o contraste. O contraste tem a função de fixar e atrair a atenção do leitor. Ele vai trazer mais dinamismo para o layout. Esse contraste pode ser de cor, de peso de fontes diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Separei esse post base, que ele está mais simples, sem contraste. E ao lado eu já fiz alguns efeitos de contraste, como a gente pode ver, tem um contraste na palavra alimentação, que ela está mais destacada, eu coloquei um peso maior nessa palavra, e eu coloquei ali na frase de cima, de melhorar sua, eu coloquei em um rosa diferente, então a gente consegue ter um contraste maior, porque a gente utilizou cores ali diferentes e também um peso maior nas fontes. Aqui nesse outro exemplo, eu trouxe
um contraste de fonte. Então, na palavra alimentação, eu utilizei uma fonte diferenciada para que chamasse a atenção. O que a gente tem que observar é que a gente precisa dar mais contraste para aquilo que a gente quer que chame a atenção primeiro. Então, tem que tomar esse cuidado para não chamar a atenção de palavras e frases de forma equivocada. Bom, separei aqui 3 exemplos de contrastes para a gente poder analisar. A intenção, quando você vai fazer algum contraste no seu post, que ele seja bem caprichado, para que ele chame a atenção realmente. Então, eu trouxe 3 exemplos e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente consegue perceber que o subtítulo ele acabou ficando com mais contraste do que o próprio título. Se a intenção for essa, ok, mas geralmente a gente quer chamar a atenção para o próprio título. Nesse segundo exemplo aqui, eu já trouxe um contraste um pouquinho diferente. Ele tem um contraste, mas também não está tão caprichado assim. A gente consegue ver que o título está mais destacado, porém o post parece que está faltando um contraste a mais. Então é bem isso. Quando for dar um contraste em alguma coisa, que seja bem caprichado para que ele chame a atenção e fixe a atenção ali de quem está lendo a mensagem. No último exemplo, a gente tem um título super destacado com um contraste entre a cor do fundo e as letras e também tem um contraste a mais com a tipografia em manuscrito. Então, você concorda comigo que esse último post ficou bem mais destacado do que os outros dois, que o contraste dele está bem maior e assim chama mais atenção? Aqui vai uma dica extra. Tenha cuidado quando for utilizar fontes caligráficas. Em textos, elas podem acabar dificultando a leitura e o entendimento da mensagem. Então, às vezes fica muito melhor você fazer a utilização de fonte caligráfica para títulos e frases curtas e deixar para o texto maior uma fonte que não seja nesse estilo, para que facilite ainda mais a leitura de quem está recebendo a mensagem. Aqui nesse exemplo eu quis trazer exatamente isso, para que você consiga perceber o quanto uma letra caligráfica em um texto pode acabar dificultando a leitura. Nesse primeiro exemplo, a gente está utilizando uma letra caligráfica no título, porém ali para o texto a gente utilizou uma fonte mais comum, que facilite a leitura. No segundo exemplo, ambas as fontes são caligráficas. Você consegue perceber o quanto dificultou a leitura e além de dificultar o entendimento da mensagem, acaba até nem chamando tanta atenção, não se torna algo atrativo para que você continue lendo, para que você se interesse pelo assunto? Você concorda comigo? Agora vamos falar um pouco sobre o alinhamento de texto. O objetivo do alinhamento é deixar a leitura mais agradável e fluida, além de tornar ela mais atrativa para o seu leitor. Temos aqui ao lado um exemplo de texto centralizado. Você sabia que esse estilo de escrita dificulta a nossa leitura? Essas quebras de linhas deixam a leitura mais pesada e cansativa. E o texto à direita? Será que ele é melhor? Bom, o texto à direita, ele também dificulta a nossa leitura, pois não estamos acostumados com esse modo de escrita. E o texto alinhado à esquerda? O que você acha? Bom, o texto alinhado à esquerda é o texto que mais facilita e torna a leitura agradável. Vamos ver um exemplo mais real em alguns posts? Separei aqui um exemplo de texto alinhado ao centro e um texto alinhado à esquerda. Eu sei que estamos acostumados a usar o texto centralizado, mas o nosso cérebro demora um pouco mais para entender a mensagem. Eu, particularmente, acho que o texto alinhado à esquerda também traz uma sensação de organização muito maior do que um texto centralizado. Mas isso também não quer dizer que você não possa nunca mais utilizar um texto centralizado, tá? Você pode sim e você deve. O texto centralizado ele fica muito bom para títulos e frases curtas. Textos mais longos pedem um alinhamento mais agradável para que a própria leitura se torne mais fluida. Aqui nesse exemplo, além de fazermos o alinhamento à esquerda, nós também fizemos algumas outras modificações para tornar esse post mais atrativo. Então, a gente alinhou à esquerda, adicionamos uma linha de detalhe ali para ajudar e facilitar a leitura antes do texto. Também usamos um espaçamento maior entre as frases para deixar a leitura mais clara, para não ficar com a sensação de algo amontoado, bagunçado. Então, com alguns pequenos ajustes, a gente consegue ver que facilitando a leitura da mensagem, ela acaba sendo mais atrativa. Então, são poucos ajustes no layout e a gente consegue ter um resultado muito melhor.
O assunto agora é sobre o espaço em branco. Ele é super importante na construção do layout. Nesse exemplo, podemos perceber que não há espaço em branco e que o texto está praticamente grudado nas margens. O que você acha? Será que temos como melhorar esse post? Preparei um antes e depois para a gente analisar aqui. Então, nesse antes, a gente consegue perceber que além do texto estar grudado nas margens, que não tem um espaço em branco, a letra que foi utilizada é uma letra caligráfica, que ela pode tornar a leitura um pouco mais cansativa, às vezes pode não chamar tanta atenção. A forma como a foto do produto foi colocada ali também poderia ser melhorada. Então, nesse exemplo depois, a gente consegue ver que tem um título e um subtítulo, que não tem um texto grande. E se isso for possível fazer, se você conseguir diminuir o máximo de texto possível, é melhor. O Instagram, ele é uma ferramenta muito visual, então as pessoas procuram ver mais fotos, imagens, textos curtos. Essa seria uma boa opção para um post de Instagram. Bom, então aqui, além de adicionar um espaço em branco ali nas bordas, na margem do nosso post, a gente fez algumas pequenas mudanças no título, dando um contraste a mais, no subtítulo, utilizando uma fonte diferenciada, na forma em que a foto está apresentada. Todos esses elementos, esses pequenos ajustes, acabam transformando e passando uma outra mensagem para quem é o nosso público. Então, com pequenos ajustes ali, algumas pequenas mudanças, a gente conseguiu transformar completamente esse post. Você gostou das mudanças? Aqui tem um outro exemplo de post que, com pequenos ajustes, conseguimos melhorar ainda mais a mensagem. Vamos ver as mudanças que foram feitas? Bom, aqui, além de adicionarmos um espaço em branco entre as margens, o título antes estava muito grudado na parte superior do post. Adicionamos esse espaço em branco, colocamos a imagem no fundo, já que a imagem não era tão relevante. O que a gente queria chamar mais atenção era para o título do nosso post. Adicionamos o texto mais ao centro do post, porém o texto não está centralizado, o texto está alinhado à esquerda para facilitar ainda mais a leitura. A gente tem um contraste na palavra como calcular e na palavra bolo por pessoa, que a gente utilizou um destaque ao fundo da palavra e também uma fonte diferente. Então são esses pequenos ajustes, essas pequenas mudancinhas que acabam transformando completamente o post. Vamos ver mais um exemplo? Se você utiliza bastante fotos de produtos, você pode incorporar alguns detalhes no próprio fundo da sua imagem, algum paninho decorativo, algum detalhezinho, por exemplo, aqui nesse caso que é da Dona Juju, a gente poderia incorporar ali algum talher decorativo, alguma coisa que ela consiga incorporar em várias outras fotos dos seus produtos. E caso isso não seja possível, você também pode adicionar um pequeno detalhe com a sua paleta de cores, como é o caso desse exemplo aqui. Tem uma forma aqui embaixo, onde a gente tem o tom de rosa e o tom de marrom da paleta de cores da Dona Juju. Então, são pequenos ajustes que você pode fazer se você utiliza muitas fotos dos seus produtos. Isso não quer dizer que você não possa utilizar as fotos, você pode utilizar fotos, tenta incorporar ali algum elemento com a cor da sua identidade visual e aí o feed já fica completamente diferente, representando quem é a sua marca. As dicas chegaram ao final, mas vale lembrar que somente a repetição de todos esses itens e da sua identidade visual constantemente vai fazer com que a sua marca venha à lembrança do seu consumidor. Toda vez que ela vê um post que tem aquele detalhe que você sempre coloca, toda vez que ela olhar a sua paleta de cores, esse exemplo de repetição das fontes, das cores, dos elementos, até mesmo de estilo de fotos e imagens que você usa do seu post, vai fazer com que as pessoas lembrem da sua marca. E faça isso. Não fique com vergonha de utilizar as suas cores. Coloque a sua marca no mundo. Mostre quem é a sua marca. Não use de vez em quando. Você tem que fazer o uso constantemente para que se fortaleça cada vez mais. Assim como nesse exemplo, você pode perceber que os posts estão diferentes, mas existe uma
conexão entre eles. Tem imagens, tem o uso constante das fontes, fora que transmite uma sensação ainda de organização, confiança, profissionalismo. Os detalhes importam muito e fazem toda a diferença na construção da sua marca. Agora que já vimos a importância de usar a identidade visual e de deixar o layout mais atrativo, eu quero ver você arrasando nas postagens. Aproveita para utilizar todas essas dicas nos seus templates, deixando seus posts ainda mais incríveis. Um beijo e até a próxima!